Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. 2 semanas atrás eu subi um vídeo aqui no canal no qual eu mostrava pra vocês os materiais de desenho que eu tenho guardados aqui e mostrava alguns que, apesar de eu ter, eu nunca realmente usei muito eles, então eu não tenho muita experiência com esses materiais. No dia seguinte eu abri uma votação lá no Instagram pra vocês votarem aí qual desses materiais que eu não tenho muita experiência vocês queriam ver eu testando. E a gente já fez aqui um vídeo testando o giz pastel oleoso na semana passada. E essa semana o vencedor da votação foram as canetas aquareláveis da Sakura. É um material que eu tenho porque eu uso muito para fazer lettering, mas eu não uso muito eles para fazer realmente desenhos de personagens, coisas que eu faço sempre mais no meu trabalho artístico. Eu já cheguei a usar essas canetas para fazer um desenho, mas eu não usei o efeito aquarelado delas. Então hoje eu vou tentar pela primeira vez usar essas canetas com o efeito aquarelado e vamos ver o que é que eu consigo fazer com esse material. Eu tô gravando aqui, eu ainda não sei o que vai virar, mas a gente vai descobrir juntos. Vamos lá! Então, gente, o material que vocês escolheram aqui pra eu dar uma testada são essas canetinhas aqui. Elas são da Sakura, a mesma que faz aquelas canetas nanquim bem famosas, meio bege. E a caneta chama Koi. Basicamente é uma caneta pincel à base de água que funciona aí com efeitos aquarelados. Eu já usei essa caneta para outras coisas, mas nunca usei esse efeito dela aquarelado, que é o que a gente vai testar hoje. Tudo isso eu vou trabalhar em um papel de aquarela, então a gente está usando o XL Aquarelle da Canson, 300 gramas por metro quadrado. E eu vou começar aproveitando esse cantinho aqui do meu papel pra gente fazer alguns testes, que é uma coisa que eu sempre recomendo pra quem tá aí começando a mexer com material que você não conhece ainda muito bem. Ao invés de ir direto pro seu rascunho, aquele rascunho que você gastou um tempão fazendo e você está com medo de estragar, faça uns testes antes pra você meio que conhecer o material, ver como é que você vai lidar melhor com ele pra você ir pro seu rascunho já com uma melhor segurança. Fora isso, vou usar aqui alguns pincéis, são todos pincéis sintéticos da Tigre, pra a gente tá passando, né, a aguinha ali, pra gente tentar criar os efeitos aquarelados aqui. Vou fazer meus testes e assim que eu acabar eu volto aqui pra comentar pra vocês o que é que eu achei, como é que tá aqui, como é que a gente vai aplicar esse material. Bom, testei algumas formas, tentei fazer alguns degradês aqui. As conclusões que eu cheguei são o seguinte: eu consigo um melhor resultado indo por cores, então passa uma cor, espera secar, passa outra, espera secar, indo do mais claro para o mais escuro. Quando eu fui do mais escuro para o mais claro, ou eu manchei o negócio inteirinho, ou basicamente ficou umas manchas assim muito esquisitas. Então o melhor resultado que eu consegui foi do claro para o escuro. Eu também consegui um resultado muito bom passando todas as 3 cores espaçadas e vindo ali com a água para mesclar ela num espaço que eu coloquei entre as cores. De modo geral, essas tintas, apesar do efeito aquarelado, elas não me lembram tanto assim aquarela, elas parecem muito saturadas, elas são bem mais saturadas do que aquarela tradicional e elas ficam muito mais manchadas na beirada, mesmo nas partes que eu dei uma diluída boa, eu acho que ela ainda fica muito mais marcada do que a aquarela. E depois que seca, não dá pra vir muito bem trabalhando por cima. Na aquarela, às vezes, depois de seco, eu consigo vir mexendo num degradê, coisa e tal. Aqui, depois que seca e eu tento mexer de novo, eu acabo bastante manchado. Então, o ideal é não voltar depois mexendo. E eu também acabo trabalhando com muito mais água do que eu trabalharia se eu estivesse mexendo com a aquarela tradicional. Então, quando eu fui secar com o secador, várias vezes aconteceu esses acidentezinhos aqui, bem básicos, né? Só manchei a folha inteira com a água que escapou da área que eu tô ali trabalhando. Isso acontece muito menos com a aquarela tradicional. Então, eu tenho que tomar muito cuidado se eu for secar usando o secador. A menos, claro, que seja a minha intenção fazer esses efeitos. Mas bom, vamos então desenhar, né? Vou pegar aqui, eu fiz um esboço pra gente começar a trabalhar.
E eu vou começar mexendo aqui com a pele, vou vindo, e à medida que eu for tendo as impressões, eu vou falando aqui com vocês. Bom, vamos lá, as minhas impressões até agora. Isso tá surpreendentemente preciso. Eu achei que eu ia ficar com um negócio muito mais manchado e bagunçado quando eu fiz os testes. Mas parece que quando eu venho para uma escala menor, para um detalhe, que eu faço aquarelado com um pincel mais fino, eu tô conseguindo uma precisão muito maior do que eu esperava. Detalhes muito pequenos, tipo olho, nariz e boca, eu vou aplicar as canetas sem muito da questão do aquarelado. Eu vou simplesmente passar as canetas mesmo, porque eu acho que é detalhe muito pequeno e eu vou acabar manchando demais se eu tentar inventar coisa aqui. Questão de roupa, coisa e tal, vou tentar fazer uns efeitos mais jogados, mais aquarelados, mais característicos mesmo da técnica da aquarela. Enquanto vou tentar deixar aqui a questão do rosto, coisa e tal, esses detalhes mais importantes, eu vou tentar deixar eles mais bem definidos. Eu vou primeiro passar a cor, pelo menos base, nas coisas que estão em volta dessa pele, antes de eu vir com os detalhes pequenos, que eu tenho medo de entrar água aqui e acabar manchando tudo. Para o cabelo eu vou tentar uma estratégia diferente, eu vou tentar usar aquela estratégia de passar todas as cores e vir molhando tudo, ao invés de vir, né, uma cor de cada vez, do claro para o escuro, para ver o resultado que eu consigo. Trabalhando dessa forma, eu consegui um resultado muito mais manchado, muito mais bagunçado, que eu tive muito mais dificuldade de controlar na hora de secar, então deu umas borradas aqui que eu não vou me importar muito, porque eu quero realmente fazer um trabalho mais jogado mesmo no cabelo, mas eu vou voltar ainda com as cores mais escuras para vir detalhando com mais cuidado um pouquinho esse cabelo não ficar tão manchado como ficou. Eu acho que eu vou começar a aceitar os escorridos como estética. Uma coisa que tem me chamado a atenção nesse material, em comparação com outros materiais que prometem um resultado parecido com a aquarela, como por exemplo o lápis aquarelável, é que essas canetas elas têm um resultado realmente muito mais próximo da aquarela do que eu conseguiria, por exemplo, com um lápis aquarelável. Eu acho que o lápis aquarelável tem cara de lápis aquarelável, saca? Enquanto que essas canetas aqui, realmente, se você falar que é aquarela, eu acho que dá pra enganar bem. Eu tô sentindo dificuldade de manter o meu ponto de luz, porque primeiramente ela tá manchando muito mais do que eu espero. Então às vezes eu quero deixar uma área mais clara, assim, e acaba fechando demais. E também quando eu molho, muitas das áreas que eu deixei escura acaba diluindo essa tinta, espalhando e ficando clara. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer, apesar de eu já ter visto que ela não dilui tão bem depois de já ter secado a água, mas eu vou tentar vir com um pincel molhado e um papelzinho para eu tentar tirar um pouquinho desse tom mais escuro das áreas que eu gostaria que fossem as minhas áreas mais de luz. Isso deu muito mais certo do que eu esperava. Eu tentei vir com o pincel fininho, também adicionando um pouquinho de textura no cabelo. Quanto à questão das áreas de sombra, eu vou depois no final vir com a caneta sem aquarelar para adicionar mais áreas de sombra, igual eu comentei do cabelo. Vou começar a dar fundo no restante, roupa, etc e tal. Eu achei que o vermelho ficou meio rosa demais. E também perdeu muito a intensidade, principalmente aqui que eu não tinha passado tanto. Eu vou tentar passar mais vermelho nessa área aqui, aquarelar de novo, ver os resultados que eu consigo. E também vou jogar um pouquinho aqui embaixo para tentar fazer uns efeitinhos mesmo, como esse aqui que escorreu e inclusive arruinou a minha folha de baixo. Que maravilha!
Bom, nesse momento aqui eu vou dar como encerrado os efeitos aquarelados que eu vou passar aqui e vou falar um pouquinho sobre quais são as minhas impressões até agora. Como eu falei, ela é bem mais parecido com um resultado efetivamente de aquarela do que você teria com lápis aquarelável, mas ainda assim tem algumas diferenças e algumas coisas que particularmente para mim foram dificuldades para lidar. Eu achei bastante difícil trabalhar com detalhes pequenos. Na aquarela mesmo, aquarela você pode pegar um pincel fino, você vem direto com a tinta e você passa os detalhes pequenos com muito mais facilidade. Aqui, como você tem que passar a caneta e depois vem com a água, parece que ele mancha muito mais. Essa tinta, ela também não é tão transparente quanto a aquarela, ela é bastante transparente, mas um pouquinho menos do que a aquarela tinta mesmo, então isso pode dar aí um pouquinho de diferença. E eu achei gritante o quanto mais saturado é a tinta dessa caneta em relação à aquarela normal mesmo. Eu tô com uma pinturinha aqui, só para vocês compararem. Olha essas tonalidades de vermelho, de rosa aqui, em comparação com o vermelho que eu trabalho com aquarela. É muito mais estourado e saturado esse resultado. Particularmente, eu prefiro a falta de saturação da aquarela tradicional, porque, principalmente para quem tá começando e ainda não manja muito de teoria da cor, por exemplo, trabalhar com um trabalho menos saturado vai tornar mais fácil a sua vida na hora de você combinar as cores e tudo mais. Eu vou começar a aplicar aqui os detalhes. Como eu falei, eu não consigo detalhes muito precisos trabalhando na parte aguada desse material. Então agora eu vou vir só com a caneta mesmo, sem vir com os detalhamentos de passar água, coisa e tal, para definir os meus detalhes. Enquanto eu faço isso, eu tava falando sobre a questão da saturação. Se você manja bem de fundamentos, de cores, coisa e tal, dá pra trabalhar com essas tonalidades todas saturadas. Você consegue balancear coisa e tal. O problema é quando a pessoa não tem muito conhecimento da teoria da cor, etc e tal. O que vai me levar pra discussão, que eu acho que é o principal que eu gosto de levantar, do porquê que eu tô fazendo esses vídeos testando esses materiais que eu não tenho muita experiência. É para vocês verem que o importante quando você tá desenhando não é necessariamente o material que você tá usando, porque as pessoas têm muito disso. Ai, porque eu vou comprar aquela caneta ou aquele lápis que o artista que eu gosto usa e daí eu vou começar a desenhar igual ele. Ou então, não, porque eu tenho muita dificuldade de trocar de um material para outro. E na verdade, o que é realmente importante nessas horas de você estar fazendo essas adaptações, aprendendo a desenhar, não é essa coisa de o material que você está usando, a qualidade do material, é muito mais o seu conhecimento ali de fundamentos do desenho. Então, eu quero fazer essa série de vídeos justamente para mostrar para vocês que eu consigo pegar um material que eu não tenho tanta experiência, como por exemplo é o caso dessa tinta, né? A primeira vez que eu tô aqui trabalhando dessa forma, com aquarelado, coisa e tal, mas vocês vão ver que no final das contas eu vou conseguir um resultado satisfatório. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de fundamentos do desenho. Então, se você quer realmente aprender a desenhar, não adianta você ficar vendo vídeos muito específicos. O vídeo ensinando como fazer tal técnica com lápis de cor, o vídeo ensinando a mexer com a caneta aquarelável da Koi, como eu tô fazendo aqui. Porque, na real, no fim das contas, o que realmente vai importar na hora de você fazer um sombreado é se você sabe fazer um sombreado. É fundamentos de luz e sombra. O que vai fazer diferença na hora que você for trabalhar com cores, você vai funcionar com esse material que é super saturado ou se não vai, é se você conhece teoria da cor, harmonia de cores, se você sabe realmente trabalhar ali com cores, questão de fundamentos. E no fim das contas, a mensagem que eu sempre quero passar para vocês com esses vídeos testando materiais, técnicas novas, diferentes programas para arte digital, é sempre isso. O importante, gente, é vocês conhecerem os fundamentos, estudem os seus fundamentos, que é isso que vai fazer diferença no trabalho de vocês. Talvez você saiba, mas se você tá chegando aqui no canal agora, eu vou te contar que eu tenho um curso justamente sobre essa parte de finalização de desenho, luz e sombra, cores e tudo mais, no qual você vai aprender
todo esse conteúdo que é importante para você aprender a desenhar a partir das ideias de fundamentos. Então não importa se você trabalha com esse tipo de canetinha que eu tô usando aqui, se você trabalha com lápis de cor, se você trabalha com digital, se você trabalha com aquarela mesmo, se você trabalha com guache, acrílica, enfim. O importante são os fundamentos e é isso que eu vou ensinar para vocês lá no curso. Então eu te convido a acessar desenhoartistico.net. E caso você deseje investir em uma carreira profissional, artística, eu sempre quero te perguntar qual que é o valor que você está disposto a investir nessa sua carreira. Pensa quanto as pessoas investem numa carreira, por exemplo, na medicina, quanto é que custa uma mensalidade de uma faculdade de medicina. E as pessoas, elas investem muito dinheiro em uma carreira profissional. Só que muito pouco se discute em investir em uma carreira relacionada à arte. E assim, gente, é a mesma coisa. A gente precisa correr atrás dos nossos conhecimentos, a gente precisa ter todo esse arcabouço de conhecimentos, no nosso caso são fundamentos, né? Para você realmente dominar aí a arte, o desenho e você poder aí seguir uma carreira profissional com arte. Lá em desenho artístico você vai precisar fazer um pequeno investimento, mas eu garanto para você que o investimento que você vai fazer na sua carreira entrando agora em desenhoartistico.net é muito mais barato do que qualquer mensalidade de faculdade particular aí. E se não bastasse isso, a gente também tá com um cupom especial de 15% de desconto valendo agora no mês de julho de 2021. Então se você tá assistindo esse vídeo próximo da data de estreia, você pode entrar lá, desenhoartistico.net, e usando o cupom TERRA15 você vai conseguir adquirir o nosso método com 15% de desconto. Então dá uma olhadinha lá que eu posso te garantir que vai fazer bastante diferença aí nos seus conhecimentos. Você vai dar uma grinada, dar uma evoluída bem boa aí na sua arte, porque a gente tem muitas horas de conteúdo, tudo baseado em fundamentos para te ajudar aí nessa parte de finalização de desenho, que é justamente, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, sombreado, cores e tudo mais. Por aqui eu vou seguir trabalhando o detalhamento e as sombras desse desenho e daqui a pouquinho a gente volta aqui para falar sobre as minhas impressões finais desse material. Só pra gente encerrar, eu vou vir com uma caneta Posca branca, fazendo uns efeitos de brilho, coisa e tal, pra gente definir ainda melhor as nossas formas. Que eu acho que a minha principal dificuldade com esse trampo foi justamente isso, definir as formas. E é isso, esse aqui é o resultado da nossa experimentação usando as canetas Koi da Sakura. Usando o híbrido, né, entre o efeito aquarelado e também a aplicação mais direta da caneta. Uma das vantagens, né, em relação à aquarela é realmente o fato da gente ter a opção, né, de usar além do efeito aquarelado. Acho que deu muita coisa aqui que eu consegui resolver justamente por causa disso. E, novamente, o resultado que eu considero satisfatório. Não acho que é o melhor desenho que eu já fiz na minha vida, como eu já citei pra vocês em vídeos anteriores, que a gente tava trabalhando experimentando materiais, mas eu acho que ficou bem bacana, bem legal. E, assim, acho que dá pra tirar, assim, coisas bem legais dessa caneta. Alguns reversos, algumas dificuldades, algumas coisas que eu prefiro da aquarela normal, algumas coisas que eu gostei bastante dessa caneta. Mas é isso aí o resultado, eu espero que vocês tenham curtido aí ver essa experimentação aqui junto comigo. E aquilo de sempre, gente, vai ser um grande prazer se vocês puderem acessar lá desenhoartistico.net, dar uma olhada no nosso curso. Mas de qualquer forma, a gente se vê juntos aqui no próximo vídeo do canal. Um beijo, gente, e até!